Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao treinamento dos facilitadores dos clubes Vida e Saúde. Sou o pastor Marcelo Coelho, da Associação Central Paranaense, distrital aqui na associação, e é um prazer muito grande poder falar sobre um assunto muito especial hoje a respeito dos nossos clubes Vida e Saúde que estão surgindo em vários lugares. É um prazer muito grande poder falar a respeito desse assunto. E o nosso tema de hoje é justamente rastreando os antecedentes. Uma análise, nós vamos fazer hoje uma análise da Igreja Neotestamentária e também 3 modelos da missão urbana adventista para nós entendermos um pouco melhor a obra que temos a fazer nos dias de hoje. É interessante uma frase de David Bosch que diz assim, somente é possível apreciar a magnitude do desafio contemporâneo se o examinarmos tendo como pano de fundo quase 20 séculos de história eclesiástica. Então, só conseguiremos entender os desafios que temos hoje quando a gente olha para o passado, especialmente para a história da igreja. E por que estudar sobre esse assunto? Estamos falando hoje de uma população que está crescendo de maneira extraordinária. O mundo espera, em 2050, ter 9,7 bilhões de habitantes. É uma quantidade de pessoas muito além da nossa compreensão, porque estamos chegando hoje a 8 bilhões, e ainda se espera em 2100 nós alcançarmos 11 bilhões de habitantes. Então, a população toda está vivendo hoje nas grandes cidades, e nós temos hoje basicamente 54% da população hoje mundial sendo população urbana. E o grande desafio está em como alcançar essas pessoas com a mensagem do Evangelho. Então, quando você olha um mapa como esse, nós temos a quantidade, esses números aí refletem a população dos países, e você tem países grandes como a China, como a Índia, como o Japão, como a Rússia, como o Brasil, Estados Unidos, onde grande parte da população realmente é uma população urbana. Então, nós temos hoje um desafio muito grande. Então, por que resgatar métodos de 2000 anos atrás? Por que resgatar esses métodos hoje? Por que fazer um resgate histórico e trazer métodos antigos para a nossa compreensão hoje, para trabalhar com os clubes Vida e Saúde? Bom, eu tenho 4 razões para poder dar para você. A primeira delas é o nosso costume. Há um costume entre nós, cristãos, que é justamente esse. Os cristãos sempre tiveram uma forte tendência a se abrigar em uma comunidade evangélica, monástica e fechada. É o que John Stott diz a respeito desse assunto. Ele diz que, na verdade, nós temos uma tendência como cristãos de nos fecharmos como clubes, e não no bom sentido do Clube Vida e Saúde, mas no sentido como se fosse, sabe, a gente fala sobre o clube, né, tinha um desenho falando sobre o clube da Luluzinha, lembra disso? Então, esses clubinhos que eram extremamente fechados, onde existiam membros que faziam parte desse clubinho e que era muito difícil entrar ali. Então, é uma tendência forte e natural, porque é muito mais fácil viver o evangelho com pessoas que convivem, que fazem parte da nossa fé. Mas essa não é a realidade do nosso mundo. Nosso mundo hoje é um mundo extremamente diverso. Há um segundo ponto também que eu queria falar para você, que são as nossas taxas de crescimento. Eu não tenho aqui, não vou passar aqui todos os dados para você, mas basicamente quando nós olhamos o grande desafio missionário que nós temos e as nossas taxas de crescimento, nós estamos precisando dar uma alavancada muito grande nesse ponto. Em terceiro lugar, há uma urgência. Ellen White ela tem uma frase que eu particularmente gosto muito, onde ela diz assim: estamos muito atrasados em seguir a luz que Deus nos deu quanto à obra nas grandes cidades. Evangelizar as cidades sem demora, porque o tempo é curto, ela diz. Então, nós temos uma urgência, nós temos hoje muitas leis que poderão ser promulgadas no futuro, que elas fecharão as portas que estão abertas hoje para a mensagem. E a última razão, não são as únicas 4, mas uma última razão que facilita muito a nossa compreensão. Talvez seja o único caminho trabalharmos esses aspectos de saúde e espiritualidade para alcançarmos as pessoas com o evangelho. Olha só o que Ellen White diz. Ela fala assim, desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra, veja, nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. E quando ela falava de obra médico-missionária, ela estava falando justamente aliar a cura, a saúde, com a mensagem do Evangelho. Esse texto me impactou muito, porque ao olhar esse texto eu pude perceber que, será que chegou esse momento onde nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, então métodos evangelísticos e tudo disso, nada disso vai funcionar mais no futuro? Então, será que esse tempo chegou?
onde nós teremos apenas um único caminho a ser seguido, que é aliar a obra médico-missionária, ou seja, aliar a saúde e a cura com a mensagem do Evangelho. Eu quero falar de um ponto agora muito especial, sobre essa palavra, a palavra grega sozo, e agora a gente vai voltar um pouco mais no tempo, nós vamos voltar 2000 anos, para tentar entender como que os discípulos, como que os apóstolos trabalhavam nesses aspectos relacionados à salvação, ao trabalho. Vejam, o entendimento sobre salvação da igreja neotestamentária. Existem 4 textos bíblicos aqui, e você pode ler todos eles com calma, com atenção depois, anote esses versos, porque são importantes. Lucas 8,36 fala sobre libertação, onde Jesus chega e ele tem um milagre acontecendo, onde uma pessoa é liberta. Em Mateus capítulo 8, verso 25, há um episódio onde existe ali um livramento, um episódio de livramento. No livro de Mateus capítulo 9, verso 21 ainda, você tem uma palavra sendo utilizada para falar sobre cura. E no livro de Mateus 1, verso 21, você tem sobre uma palavra que aparece ali, que é a palavra salvação. A pergunta que eu faço para você é, o que todos esses 4 versos têm a ver? Como que eles estão relacionados? Eu digo para você de uma maneira muito especial. Eles se relacionam porque todos eles usam a mesma palavra em grego, que é a palavra sozo. A palavra sozo é uma palavra muito especial no vocabulário grego, porque ela refere-se justamente a um trabalho, uma obra completa. Quando alguém usava a palavra sozo no Novo Testamento, quando Jesus falou, quando Jesus curou, quando os evangelistas relataram todos os acontecimentos a respeito da vida de Jesus e os apóstolos viveram isso, eles usaram essa única palavra, a palavra sozo, que significa justamente libertar, livrar, curar ou salvar. E Ellen White diz que ao fazer uma obra como os discípulos fizeram e como Jesus fez, a gente está fazendo uma obra idêntica à obra de Cristo. Interessante isso, né? Para uma compreensão melhor a respeito desse assunto, no sentido mais verdadeiro, saúde e salvação, diz esse autor, são uma coisa só. Ambos são obtidos não através do conhecimento da lei, seja lei de saúde ou lei moral, mas sim através do poder redentor e restaurador de Deus. Olha que interessante. Saúde e salvação, de acordo com essa palavra grega que era muito utilizada na época de Jesus, extremamente utilizada pelos apóstolos. Jesus, inclusive, promoveu muitas curas, muitos livramentos, muitas libertações e salvou pessoas usando essa única palavra, sozo. Então, veja, Ellen White diz que o Senhor apresentou-me que muitos serão resgatados da degeneração física, mental e moral por meio da influência prática da reforma de saúde. As influências associadas à reforma de saúde trarão luz aos ouvintes e eles avançarão passo a passo para receber as verdades especiais para esse tempo. Olha que interessante, ela diz que para muitas pessoas serem salvas, elas precisam ser resgatadas da degeneração física, mental e moral por meio da influência da saúde. Veja, há uma visão platônica, e talvez isso impacte muito a nossa vida hoje, que temos um pouco da filosofia grega, ou pelo menos de uma herança filosófica grega nos nossos dias, na maneira como a gente enxerga muito desse mundo. Mas a visão platônica é uma separação entre alma e corpo, certo? Mas a visão bíblica não é assim. Na visão bíblica, há algo bem diferente. Na visão bíblica, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Ou seja, na visão bíblica, nós podemos dizer claramente que nós, como adventistas, a gente rejeita essa visão platônica, onde a gente separa a saúde da nossa vida espiritual. Como adventistas, nós acreditamos claramente nessa visão judaica, nessa visão bíblica, de que é uma coisa só. Ou seja, um resumo até aqui, sozo, quando Jesus, quando eles utilizavam essa palavra, quando eles promoviam algo relacionado à libertação, cura ou salvação, eles estavam entendendo que a salvação é algo que é completo, não é apenas uma crença que você tem, mas é algo que impacta e muda completamente a sua vida, especialmente no âmbito da saúde, no âmbito da vida moral, da vida ética e também da vida espiritual, certo? Por isso que para Ellen White,
A obra de saúde nunca deveria ser separada da obra de ensino. Ela sempre usou essas duas expressões, curar e ensinar. Curar e ensinar. Então, Ellen White tinha muito claro isso em mente. Agora, vamos estudar 3 modelos de missão do movimento adventista. 3 homens, ou, na verdade, 3 personagens, vamos dizer assim, que promoveram programas muito especiais de saúde. Quando nós analisamos esses modelos, a gente consegue tirar grandes lições para o nosso trabalho hoje relacionado aos clubes Vida e Saúde e outros projetos de missão urbana que existem por aí, tá bom? O primeiro deles é John Harvey Kellogg, um homem tão conhecido, esse homem que criou os famosos sucrilhos, né, que nós conhecemos até hoje. Esse John Kellogg, ele tem uma história muito bonita. Ele era médico, um doutor, ele tinha uma capacidade intelectual muito grande, um grande escritor, uma pessoa extremamente inteligente, que fez muitas invenções, e ele tem um resumo aqui do início do trabalho dele. Ele, certa vez, visitou a obra adventista em Nova York, e ao retornar ele recebeu uma ajuda de $40 mil. E $40 mil na época, a gente está falando de 1870, 1880, era um valor expressivo, $40 mil. Ele pegou esse dinheiro e ele iniciou a obra adventista em Chicago. E foi algo muito especial. Uma das primeiras instituições que ele criou foi a Escola de Medicina, porque ele queria que os estudantes de medicina aprendessem não apenas como que eles poderiam ser médicos, mas especialmente como eles poderiam ser médicos missionários. Então, ele criou uma gama de projetos e programas onde todos esses programas e projetos eram gratuitos à população. E ele atendia mais ou menos 20 mil pessoas por ano. Eu tenho aqui um resumo de pelo menos 11 projetos que o Dr. Kellogg liderava em Chicago. O primeiro, o Hospital de Chicago, que era um enorme hospital. O segundo, a Universidade Americana Médica Missionária. Em terceiro lugar, ele tinha uma casa de acolhimento para ajudar imigrantes, uma casa para trabalhadores de fábrica, uma missão chamada Lifeboat, uma casa maternal com o mesmo nome também para mães solteiras e carentes, um serviço de resgate também chamado Lifeboat, que era para recuperação de prostitutas. Era um trabalho muito grande que a igreja fazia nesse momento com esse povo. Eles tinham também um lar de resgate chamado Lifeboat, uma casa maternal para ex-prostitutas, uma agência de emprego para ex-prisioneiros, uma loja que o lucro era revertido para a missão e uma revista mensal que também, a venda da revista promovia justamente esses recursos para poder sustentar esse trabalho. Ele sabia claramente, o Dr. Kellogg, que as pessoas precisavam, naquele momento, naquela época, naquela ocasião, elas precisavam de saúde e bem-estar, mas esses serviços eram muito caros. São ainda hoje, são muito inacessíveis para muita gente. Então, como que nós, como adventistas, na época, eles pensavam, podemos oferecer serviços gratuitos às pessoas? Então, há uma frase aqui de um autor que estudou bastante sobre John Kellogg, chamado Jerry Moon. Ele diz assim, quando profissionais altamente qualificados oferecem seus serviços gratuitamente para pessoas que não poderiam pagar por esses serviços, o apelo é enorme. Esse é o segredo de sua efetividade. Por esse presente, né, as pessoas recebem isso como um presente. As pessoas em desesperada necessidade deixarão de lado o seu orgulho, o seu medo e seus preconceitos religiosos e, com sinceridade, receberão essa ajuda. Esse é o segredo dos modelos do início do movimento adventista. Então, aqui tem algo muito especial, muito especial. O Dr. Kellogg, ele entendeu isso. Pessoas que precisam de ajuda, elas vão receber essa ajuda quando nós oferecemos os serviços gratuitamente às pessoas. Só que nós temos, como a gente pode dizer que nem tudo são flores, né? Qual que era o problema? Qual que era o grande problema de John Kellogg? Por que ele, mesmo fazendo um trabalho fantástico, gratuito, atendendo centenas, milhares de pessoas por ano, qual que era o problema ou os problemas que John Kellogg tinha? Eu tenho aqui uma lista deles, tá? Uma lista deles. Em primeiro lugar, tudo que ele fazia, ele escondia a identidade adventista. Ele não queria que as pessoas associassem o trabalho de saúde que era feito por elas, um atendimento médico, uma massagem, qualquer coisa relacionada à saúde. Ele não queria que as pessoas
os pacientes, né, entendessem que aquilo ali era adventista. Esse era o problema, porque o objetivo era que a mensagem, né, o objetivo da saúde é que a mensagem seja pregada por meio da saúde também. Outro ponto interessante, John Kellogg ensinava que a mensagem do evangelho era a mensagem de saúde. Então ele dizia, e ele acreditava nisso, e Ellen White teve muitos embates com ele, porque ela enviava cartas e ele respondia, e ela então dava uma réplica, uma tréplica, e eles ficavam trocando cartas, porque a filosofia de John Kellogg é que a mensagem do evangelho, a pessoa aceitar o evangelho, era justamente a mensagem de saúde. Era justamente aceitar a mensagem de saúde. Então, se alguém cuidasse do seu corpo, colocasse em prática os princípios de saúde, ela automaticamente ou teoricamente estaria sendo salva. Então, isso era um erro muito grande. Em terceiro lugar, ele não era intencional em levar pessoas a Cristo. Ele fazia um trabalho muito especial, mas ele não tinha intenção de levar essas pessoas a Cristo. E outra coisa, ele só trabalhava com as pessoas mais pobres. Ellen White insistia com ele, Dr. Kellogg, é um campo vasto a ser trabalhado. Muita gente precisa ser alcançada, mas ele insistia em relação a esse ponto. Então, Kellogg fez uma obra muito especial, você pode voltar um pouco no vídeo para ver o slide ali, a tela, que mostra todos os serviços que ele fazia para você se inspirar, mas ao mesmo tempo ele tinha esses problemas. Entre esse modelo de Kellogg e os outros dois que nós veremos agora, a gente vai no final fazer uma comparação entre os três para conseguir fazer um resumo. Vamos para o próximo. O próximo é uma pessoa que eu me inspiro muito. Na verdade, é um casal que eu me inspiro muito. É o Stephen Haskell e Kate Haskell. É um casal muito especial, a história deles é fantástica. Eles tinham grandes desafios. Os desafios, basicamente, de Haskell, ou da família Haskell, é que eles estavam, na verdade, vivendo em Nova York. Eles se mudaram para Nova York. Haskell tinha 69 anos, a sua esposa 41 anos de idade, e eles chegaram no momento em que Nova York estava numa tremenda crise. E que crise era essa que Nova York vivia? Veja, a gente está falando de quebra da Bolsa de Valores, desemprego nas alturas, praticamente como um cenário de uma pandemia, o calor, uma onda de calor exagerada, extremamente exagerada ali na cidade. Tudo isso faria com que Haskell preferisse não se mudar para Nova York, mas ele foi para lá porque o sonho dele era plantar uma nova igreja nessa cidade. Outro desafio de Haskell, era o tamanho da cidade. Nova York é uma cidade muito grande, desde aquela época era uma cidade gigantesca. Outro ponto interessante era a falta de recursos da associação local. A igreja, naquele momento, não tinha dinheiro e falava, Haskell, se você quiser fazer o trabalho, pode ir, mas a gente não tem recurso para poder enviar para você. E o último ponto, que não deveria ser um problema, mas se tornou um grande problema para Stephen Haskell, era um evangelista estrela. Eu botei essa expressão porque o E. Frank, ele ficava comparando os resultados que ele fazia com Haskell. E ele era um evangelista, o Frank, mas o Haskell também era um evangelista. Então, ao invés de os dois se unirem, Frank, na verdade, queria derrubar Haskell. Então, num problema sério que aconteceu ali no início, esses ânimos exaltados fizeram com que Haskell percebesse que o evangelista Frank era um problema naquele momento. Esse irmão que estava ali pregando a mensagem. Agora, algumas grandes sacadas, ideias geniais, que a gente pode dizer de Haskell. A obra que ele fazia, ele aliava saúde e evangelho. As pessoas eram curadas, mas elas também recebiam a mensagem de salvação. Outro ponto interessante, ele desenvolveu um ministério muito especial porque ele era autossustentável. Então, ele não dependia da associação para poder funcionar. Ele recebia o salário dele como um obreiro e ele fazia todo o trabalho junto com muitos voluntários, ele ensinava as pessoas a trabalhar e também a ganhar dinheiro para que elas pudessem fazer uma obra muito especial. Então, a obra em Nova York, naquele momento, se tornou um modelo para a igreja porque ela era um ministério autossustentável. Em terceiro lugar, para que as pessoas aprendessem a fazer o serviço, ele criou uma escola missionária. E essa escola missionária se tornou também um modelo que Ellen White tanto falou e tanto recomendou para que pastores pudessem colocar em prática. E outro ponto, diferente de Kellogg, Haskell cobrava pelos serviços, uma taxa bem pequena,
mas ele cobrava por todos os serviços oferecidos, todos os projetos, programas de saúde, ele cobrava pelos serviços. Por quê? Porque ele queria que esse recurso fosse utilizado para ajudar a manutenção de todo o projeto. A escola missionária dele, eu peguei aqui como a gente pode falar assim, um cronograma, né, de horários que eles tinham. Então, esse era o programa básico da escola missionária de Haskell. Então, ele alugou um apartamento próximo ao Central Park e ele mantinha um grupo de obreiros trabalhando junto com ele. Então, 6h30 e 7h30, cada um estudava a Bíblia. 7h30 da manhã era o momento do de jejum. Às 9 horas, havia uma aula para obreiros experientes. Às 10 horas, havia aula para novos obreiros. À tarde, então, as pessoas, os obreiros que estavam ali junto com ele, saíam para fazer comportagem, para fazer visitas e para fazer leituras da Bíblia às casas de muitas pessoas. E à noite havia visitas, leitura da Bíblia também, ou, quando houvesse evangelismo, elas faziam evangelismo público. Então, era uma escola onde Haskell ensinava muitas pessoas para que elas pudessem aprender ali a trabalhar de maneira efetiva pela salvação de muitas outras almas que precisavam ser alcançadas. Agora, tem uma coisa curiosa. Certa vez, Haskell estava ali em Nova York, próximo ali, com muita gente em torno da igreja que ele estava plantando, e muitos pedidos para que ele pudesse visitar gente muito longe, viam vários desses pedidos, né? Então, ele estava ali e recebia, olha, pode visitar tal pessoa que mora em tal bairro, que mora em tal cidade, que mora em tal estado, e ele dizia não para todas elas. E ele dizia o motivo para isso. A nossa obra é salvar almas que ninguém mais está alcançando. E quando ele dizia isso, ele estava se referindo às pessoas em torno daquela igreja que ele estava plantando. Ele falou, eu não posso pegar um transporte e atravessar a cidade quando existem muitas almas que estão aqui ao redor que nós não conseguimos ainda alcançar. Esse, para mim, é um princípio muito especial. Puxando para os nossos dias, se todas as igrejas pensassem assim, a gente talvez teria um ministério mais efetivo ainda. A gente já tem muitas coisas lindas acontecendo, mas eu fico pensando, se a igreja se preocupasse com aquele vizinho que está do lado, que está na frente, que está atrás, com aquela vizinhança, aquela rua que a igreja está ali inserida, talvez o ministério nosso seria muito mais eficiente. E Haskell se preocupava, trabalhava, orava e buscava as pessoas que estavam ao redor. Agora, quando a gente fala sobre a equipe de Haskell, é muito interessante. Um dia perguntaram, Haskell, como é que é a sua equipe? Como é que você trabalha com essa sua equipe? Ele falava, olha, a minha equipe é igual a de Davi. Quem eu chamo para trabalhar junto comigo? Assim como Davi, em 1 Samuel 22:2, os oprimidos, descontentes, endividados. Ele pegava pessoas que não tinham profissão, que não sabiam fazer muitas coisas, e ensinava esse povo, e então treinava e capacitava para que eles pudessem trabalhar e se tornarem grandes obreiros, como se tornaram por meio da influência de Haskell e da sua esposa. Agora, 2 grandes imperativos havia no trabalho de Stephen Haskell. Primeiro, tudo, e eu frisei essa palavra aqui, tudo deveria convergir para a salvação de almas. Ele não fazia um projeto apenas por fazer. Ele não fazia algo apenas para preencher o tempo. Ele fazia com o objetivo única e exclusivamente de promover a salvação de pessoas. É claro que ele era intencional. Então, veja, esse é um princípio fundamental, um grande imperativo para todos nós. Todo o trabalho que nós fazemos com o Clube Vida e Saúde, um centro de influência, ou algum projeto nesse sentido, deve convergir para a salvação de pessoas. Nem que isso esteja dentro de um processo muito longo, mas o ponto final desse processo tem que ser a salvação. Aliás, o ponto final não, talvez a vírgula, onde a pessoa foi salva, entendeu, ela aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, agora a gente treina para que ela continue fazendo isso por outras pessoas. Então, esse é um imperativo muito grande na vida de Haskell. E o outro ponto é esse imperativo, o mais sustentável possível. Ele não queria que a igreja gastasse dinheiro com esse trabalho. Em que sentido? Ele queria que o projeto mesmo se pagasse. E essa era uma visão muito interessante. Agora, um dos segredos de sucesso de Stephen Haskell era esse aqui. Não é o melhor segredo, não é o maior, mas um ponto interessante. Ele dizia assim, todos os jornais
as mídias, canais de televisão, tudo é do Senhor. A terra é de Deus. Se a terra é do Senhor, tudo é dele. Então, a gente só precisa pedir que as pessoas vão dar, porque no final das contas é tudo de Deus. Então, ele conseguia muita publicidade gratuita, pedindo justamente espaços publicitários nos jornais, revistas e tudo isso. Então, esse era um dos segredos de sucesso dele. Agora, por que ele é um modelo para nós? Por que ele é um modelo que nós podemos nos inspirar? Primeiro, porque ele treinava os membros para o trabalho. Esse é um ponto fundamental. Nós, com os nossos clubes Vida e Saúde, a gente não deve apenas fazer projetos, a gente precisa treinar, ensinar as pessoas para que elas façam o trabalho e assim possam prosseguir nesse ministério de abençoar muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Vamos ao último modelo do Ministério Adventista, é esse homem chamado John Tyndale. Esse homem, ele para mim também ele é um grande modelo, e eu me inspiro muito nesses últimos dois, porque eles tiveram um ministério muito, assim, muito bem sucedido nessa área. John Tyndale, ele foi o pioneiro no evangelismo usando a saúde como base. Então, esse trabalho que a gente hoje faz com os clubes Vida e Saúde, de usar a saúde como base para alcançar pessoas para o evangelho, sabe quem começou basicamente no movimento adventista? Foi esse homem, John Tyndale. E como que ele começou? Basicamente fazendo algo simples, estudando os livros de Ellen White. Ele estudava, ensinava as pessoas e reunia a equipe para estudar sempre a respeito desses princípios. E ele fez diversas campanhas. Eu coloquei apenas algumas delas aqui, uma cidadezinha do lado de Loma Linda, San Bernardino, onde ali a igreja tinha uma dificuldade muito grande de alcançar. Loma Linda, né, era uma cidade que até hoje é reconhecida por ser adventista, mas a cidade ao lado, na região metropolitana de Los Angeles, não estava sendo alcançada, então ele fez um trabalho lá, foi para Indiana, foi para Wisconsin, foi para Oklahoma, Texas e diversas outras cidades. Ele era um evangelista itinerante. Agora, de todos os lugares que ele passou, essa cidadezinha aqui, Redlands, na Califórnia, se torna um modelo de estudo para nós também. Sabe por quê? Porque ele fez um programa de evangelismo lá, junto com a saúde, chamando médicos, chamando doutores, enfermeiros, uma equipe gigantesca para atender as pessoas daquela cidade. Então, o programa deles durou 6 meses. Era um evangelismo de 6 meses. E como que acontecia? 3 noites por semana. Terça noite, quinta noite e domingo à noite. Como que funcionava o programa? Na terça-feira, haviam palestras, programas que eles promoviam, tanto na parte de culinária quanto na parte de ensino. Então, eles chamavam um médico, um doutor, chamava algum especialista na área, por exemplo, um especialista do coração, enfim. Então, eles falavam sobre saúde, sobre dietas, sobre culinária, tratamentos, demonstravam como fazer tudo isso. Então, terças e quintas eram utilizadas única e exclusivamente para a saúde. E nos domingos à noite, ele, então, falava de temas bíblicos, certo? Então, você tinha esse padrão. Terça, saúde, quinta, saúde e domingo, temas bíblicos. Agora, aqui estão os títulos das palestras dessa campanha de Redlands. Ele começou a campanha, começou esse grande projeto de aliar a saúde com o evangelismo, convidou muita gente nos espaços publicitários que ele utilizava, as pessoas foram até um grande auditório e ouviram a primeira palestra, que foi essa: como adiar o seu funeral. É um tema interessante, muito curioso, na verdade. Então, as pessoas foram, participaram, terminou o programa, eles não fizeram mais nenhuma referência, apenas convidaram para que elas voltassem na quinta-feira ou no segundo dia. E aí, no segundo dia, na quinta-feira à noite, então eles promoveram uma outra palestra chamada Crises Físicas que o Mundo Enfrenta. Quando fala de física, está relacionado a crises relacionadas à questão do corpo, ao mundo, ao planeta, enfim, várias questões na parte física. Então, eles fizeram no segundo dia essa palestra. E no terceiro dia, então, foi a primeira palestra sobre a Bíblia. Então, veja, eles seguiam um padrão: saúde, saúde, Bíblia. Depois, continuavam saúde, saúde, Bíblia. A palestra no terceiro dia era: por que um Deus tão poderoso, porque um Deus poderoso, não destrói o mal?
e isso foi apresentado pelo pastor John Tyndale. Então, o padrão que eles seguiam era esse: saúde, saúde e, por fim, a Bíblia. Então, uma agenda, né, um calendário de uma semana ou de um mês, era basicamente isso: temas de saúde, depois temas da Bíblia. Temas de saúde, depois um da Bíblia. Por que eles faziam isso? Porque eles entendiam que se apresentassem apenas a Bíblia, as pessoas rejeitavam. Se ficassem somente na saúde, as pessoas não entenderiam a mensagem de salvação. Então, eles utilizavam essa proporção, 2:1. 2 dias de saúde, 1 para a Bíblia. À medida que as pessoas participavam, que as pessoas se apaixonavam por aquilo ali, eles então faziam uma pequena mudança. Eles colocavam, então, 1 dia de saúde e 2 dias de Bíblia. 1 dia de saúde e 2 dias de Bíblia. E assim, eles faziam essa obra tão especial nessa cidadezinha da Califórnia. O testemunho de um homem foi muito bonito. Esse homem era um senhor, eles dizem que era um senhor que participava muito dos programas, diz que a abordagem médica e o amor que a equipe demonstrou a esse homem quebraram o coração daquele velho homem e ele chorou como uma criança. Eu coloquei o cinzeiro ali porque ele fumava e esse homem, ele entendeu que ele precisava entregar o seu coração, a sua vida a Jesus e abandonar os vícios. A equipe do John Tyndale ajudou esse homem e ele pendurou esse cinzeiro na porta e todo mundo que chegava na casa para visitar, ele falava: olhem para esse cinzeiro aí. Foi através disso aí que eu conheci o meu Salvador. Então, ver um testemunho como esse para John Tyndale era algo muito especial, porque ele entendia que a saúde levava as pessoas a quebrarem o seu coração, a quebrantarem seu coração e aceitarem a mensagem do Evangelho. A filosofia de trabalho de John Tyndale basicamente era essa aqui: a mensagem de saúde era um braço que conduzia o Evangelho. Tá? Era um braço, não era o Evangelho em si, mas era um caminho para o Evangelho. Em segundo lugar, ele valorizava muito a unidade de toda a equipe e todos eram voluntários. Em terceiro, ele treinava cuidadosamente e pedia que sua equipe estudasse os métodos de Cristo. Em quarto lugar, ele tinha mesmo a ousadia de Haskell de pedir espaços publicitários e também locais de reunião gratuitos. E, em quinto lugar, ele preparava muito bem as igrejas adventistas para receber as visitas e os novos batizados. Então, esse era o trabalho de Haskell. Dá uma pausa no vídeo aí, se você quiser, e atente-se para cada um desses detalhes, porque eles são importantíssimos para o nosso trabalho hoje. Agora a gente vai para a parte final, que é uma comparação entre os três. Aqui está Kellogg, Haskell e Tyndale. Vamos fazer uma comparação entre os três? Em primeiro lugar, a compreensão teológica impacta a metodologia. Então, a visão que Kellogg tinha a respeito de Deus, e aqui é o que essa frase diz agora, né? A maneira como eles enxergavam a Deus e a missão refletia no trabalho, certo? Então, esse é um ponto fundamental. Assim como John Kellogg, ele compreendia Deus de uma maneira diferente de Tyndale, por exemplo, e por isso que a abordagem deles era diferente. Então, como que você enxerga Deus? Como que você enxerga a Bíblia? Como que você enxerga a mensagem de saúde, o Evangelho, a salvação em Cristo? A sua compreensão vai impactar naquilo que você faz pelos outros. Não se esqueça disso. Agora, um outro ponto interessante. Kellogg supervalorizava a saúde. Para ele, ela era mais importante que qualquer outra coisa. Para os outros dois que nós estudamos, eles usavam a saúde como uma cunha de entrada para o Evangelho. Cunha de entrada é uma expressão que aparece nos escritos de Ellen White. Sabe uma roda de queijo, por exemplo? Né? Eu nunca ganhei uma roda dessa de queijo de presente, nunca comprei uma. Eu imagino que deve ser muito caro um negócio desse aí. Mas quando aqueles especialistas em queijo, que eu também não sei o nome, quando eles precisam abrir aquela grande roda de queijo, eles usam esse pequeno instrumento, essa ferramenta, essa cunha, que é um instrumento de corte, que ele apenas faz o início, um rasgo, e depois aquele queijo ele se abre. Eles fazem isso com pedras também. Então, veja, a mensagem de saúde, ela deveria ser uma cunha de entrada. Kellogg não entendia isso, mas Haskell e Tyndale compreendiam. Outro ponto interessante ainda aqui dentro dessa questão
quando falo da mensagem de saúde, olha que bonita essa frase. Aqueles que praticam a mensagem de saúde melhoram em bem-estar, têm mais clareza mental e os habilita para melhor apreciar e aceitar o evangelho. Então, se você está fazendo evangelismo, ou se você está falando de um projeto de saúde e apresentando mensagem de saúde para as pessoas, entenda que isso vai promover bem-estar, elas vão ter uma clareza mental e elas também vão estar mais habilitadas para aceitar o evangelho. Agora, para aqueles que já aceitaram o evangelho, a reforma de saúde aumenta a sua capacidade de adoração e de serviço. Vai fazer a gente vir trabalhar muito mais anos para a obra de Deus e fazer e adorá-lo de maneira muito melhor. Certo? Mensagem de saúde ela é muito importante para esses três. Outro ponto interessante sobre a questão de intenção. Tá? Você tem um princípio aqui de Kellogg onde ele não tinha intenção de levar pessoas a Cristo. Em relação ao ponto de interação com as pessoas, Haskell ele tinha um programa público que somente acontecia depois de um intenso trabalho pessoal. Então, primeiro ele trabalhava com as pessoas, uma a uma, individualmente, atendia suas necessidades, depois ele fazia uma grande campanha. Tyndale era um pouco diferente. Ele fazia um investimento em propaganda para ter muita gente no primeiro dia. Os relatos da campanha de Redlands mostram que no primeiro dia havia mais ou menos 900 pessoas participando do programa. 900 pessoas. Isso naquela época, participando de um programa sobre saúde, e essas pessoas depois eram conduzidas para os programas da Bíblia. Outro ponto interessante, Kellogg, ele tinha um ótimo trabalho social, mas não levava as pessoas para Cristo. Em relação ao relacionamento com as pessoas, Haskell ele cultivava um excelente relacionamento, ele prezava muito por isso. Ele queria muito que as pessoas se sentissem acolhidas, se sentissem muito bem. Então ele prezava, cultivava o relacionamento. E o Tyndale, o último ali, ele tinha uma facilidade para interagir com muitas pessoas, não apenas os mais pobres, mas ele tinha um trânsito livre entre os empresários, as pessoas cultas e pessoas de recursos também. Em relação à parte financeira, o John Kellogg ele usou todo o recurso da igreja. Por quê? Porque como ele não cobrava pelos serviços, então a igreja tinha que manter o projeto. E mantinha o projeto. E chegou uma hora em que não houve mais como sustentar. Até que o hospital, o sanatório de Battle Creek, faliu justamente por conta o hospital de Chicago faliu por conta desses recursos que ele foi sugando para poder fazer os projetos. E em relação a essa parte financeira, Haskell ele desenvolveu um ministério autossustentável, como nós vimos, e ele também tinha um princípio fundamental: nada de luxo e nem extravagância. Não vamos gastar dinheiro com superfluidades, vamos investir naquilo que é o correto para o nosso bem-estar e principalmente para que a mensagem seja pregada. E Tyndale tinha um princípio muito especial na parte financeira. Ele ensinava mordomia desde o início. Sabe, uma salva de ofertas passando, a gente vê isso no sábado. Ele já começava a fazer isso na sua campanha de evangelismo. Ele ensinava cada pessoa a ser um mordomo desde o começo. Agora, olha que interessante esse outro ponto aqui, ainda sobre a parte de saúde. Quando profissionais de saúde são usados somente em assuntos periféricos dentro de um programa de evangelismo, que é o que a gente vê hoje, né? Você tem, eu já fiz isso como pastor distrital, fazer um programa, eu chamo um médico para dar uma palestra, acabou, obrigado amigo, Deus te abençoe, pode ir embora, deixa eu continuar aqui, chama um enfermeiro para fazer. Veja, as pessoas que assistem, que participam, têm uma tendência muito grande em acreditar que a mensagem de saúde não é importante e que o objetivo ali com esse programa é apenas proselitismo, ou seja, eles estão aqui apenas para me convencer para que eu vá para a igreja deles. Então, esse é um ponto fundamental dentro dessa questão. Por isso que eu cito novamente essa frase que nós citamos no começo. Quando profissionais de saúde oferecem seus serviços gratuitamente a pessoas que normalmente não poderiam pagar por tais serviços, o apelo é enorme. Para tal benefício, as pessoas em necessidade desesperada deixarão de lado seu orgulho, seu medo e seu preconceito religiosos e aceitarão ansiosamente o presente
mesmo que seja oferecido por uma religião diferente da sua. Além disso, tratar o corpo, olha que interessante isso, tratar o corpo leva o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, o educador físico, o fisioterapeuta, aquele que está trabalhando no Clube Vida e Saúde ou num projeto de saúde, leva esse profissional a um nível semelhante de intimidade com a pessoa que está sendo atendida, assim como o trabalho do ministro que trata a alma. Sabe, um pastor que visita uma pessoa e conhece os problemas e tenta ajudar e tenta mudar a vida dela, o profissional de saúde que faz esse trabalho alcança esse nível de intimidade também. Assim, a assistência profissional gratuita à saúde, dada com amor, abre a mente e o coração para o potencial de cura espiritual. Este é o papel da saúde como uma cunha de entrada para o Evangelho e o segredo do sucesso que os pioneiros da igreja têm em comum. Sabe, queridos, esse é um grande ponto a ser considerado. A mensagem de saúde, quando apresentada de maneira correta, ela vai promover bênçãos que nós não conseguimos mensurar. Eu tive uma experiência muito especial na cidade de Itajaí, onde eu fui convidado pela igreja para poder trabalhar num centro de influência, esse Espaço Vida e Saúde, que foi construído justamente com um restaurante vegetariano, com diversos serviços à comunidade. E nesses projetos, desde o início, a gente procurou ter intenção. Confesso que no começo foi assim um pouco difícil aliar tudo isso, aprender tudo isso. Eu estou dizendo hoje, depois de ter passado por lá, é muito mais fácil depois de ter passado do que apresentar uma palestra dessa no começo do trabalho. Mas esse espaço em Itajaí me ensinou muitas lições. E quando a gente fazia os projetos, nós tínhamos profissionais. E você tem profissionais que podem ser tanto nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, diversos. Então, em uma das aulas que nós tivemos ali, apareceu uma senhora. E essa moça, essa mulher, ela se encantou com o espaço. Ela ficou feliz. Nessa aula aí, ela estava aprendendo ali na escola de culinária que tinha dentro desse espaço. E ela participou. Um dia a gente convidou, e essa seta aponta justamente onde ela está, a gente convidou para ela ajudar num projeto de crianças. E ela participou. Ela estava engajada, estava interessada, super feliz em poder ajudar. Até que um dia, depois de tanto ajudar, ela começou a perceber uma mudança na sua vida, mudança na sua saúde, o relacionamento entre os seus familiares estava melhor, parecia que as coisas estavam andando bem. E ela falou, quero ajudar. Então, você tem aqui ela ensinando agora, demonstrando uma aula muito especial. Então, ela estava nesse dia, não como uma aluna, mas como uma professora. Porque agora ela entendeu que poderia usar o seu dom, o seu talento, para que pudesse ajudar outras pessoas. Ela entendeu que aquilo ali era um projeto da igreja, ela não era adventista, mas ela falou, eu posso ajudar? Como ela já entendia bem a filosofia, a gente falou, você pode ser uma professora de um curso de culinária. Tudo dentro das normas e dentro ali da mensagem de saúde. Fizemos no final daquele ano, em 2017, um jantar muito especial. Aqui ela está quase chorando, mas na verdade ela está sorrindo. E aqui a gente teve um jantar para a gente poder agradecer os voluntários daquele ano, e foi algo muito importante. Até que a gente convidou para que ela pudesse fazer parte de uma classe bíblica, que na verdade era um curso de teologia e classe bíblica. E aí estão muitos membros da igreja aprendendo teologia, que essa aula era ministrada no sábado à tarde, e ela, junto ao seu esposo e a sua filha, participavam também. Até que um dia ela tomou uma linda decisão. Eu quero ser batizada. Eu tive o privilégio de batizar a Carmelina, uma história muito bonita de uma mulher muito guerreira que sonhou um dia que deveria pertencer a um movimento que pudesse ser fiel à palavra de Deus, ser fiel à Bíblia. E essa mulher, junto com a sua filha, foram batizadas. E essa última foto mostra ela, depois do seu batismo, ensinando outras mulheres numa área que ela gostava muito, que era o artesanato. Então, veja, nessa sequência de fotos, ela, na verdade, mostra apenas essas imagens, mas ela esconde e revela, ela revela esse processo
que existia do trabalho lá, um trabalho intencional, onde tudo que tem aqui no seu lado esquerdo conduz para os balõezinhos vermelhos. Então, os programas que eram feitos ali na área de saúde, na área de bem-estar, em tudo isso, eles conduziam a outros programas, que conduziam então a outros programas para que a pessoa pudesse aprender a mensagem do Evangelho. Queridos, esse foi apenas um exemplo daquilo que a gente viveu em Itajaí e de como que nós pudemos, nesse local, tentar se inspirar naquilo que aconteceu com os pioneiros adventistas e também com o início da igreja cristã, da igreja primitiva. Então, que Deus seja louvado por isso, que você possa extrair o melhor dessa aula e possa estudar mais sobre esse assunto, mais sobre esses pioneiros e ter histórias tão bonitas como a história da Carmelina, da sua família, que colocaram a vida delas nas mãos do Senhor e foram batizadas para a honra e glória do nome do nosso Deus. Eu fico à disposição caso você precise de alguma coisa, de alguma informação, de algum material que eu possa ajudar. Que Deus abençoe muito você e obrigado pela sua participação em mais essa aula dos facilitadores, mais esse treinamento dos facilitadores dos clubes Vida e Saúde. Que Deus abençoe você, um grande abraço, até mais.